Estão me ouvindo agora? Shalom, Edi. Está me ouvindo? Ótimo. Um instante só que vamos reiniciar então. Ótimo, Paulo. Então vamos continuar. Anderson, muito bem-vindo de volta. Como estava dizendo, o mito de Édipo, que é a conversa de Édipo com a Esfinge, colocou ele diante de um dilema, de um enigma apresentado pela Esfinge. Que animal que de manhã anda com 4 pernas, à tarde com 2 e à noite com 3? E a solução do enigma é o ser humano, que de manhã ele é uma criança e anda com 4 pernas, à tarde é um adulto com 2 pernas e à noite, simbolizando a velhice, com 3, porque 2 pernas mais a bengala, né? Então, esse enigma, a resposta a esse enigma, é um assunto extremamente importante na Kabbalah, porque mostra quais são os números referentes a cada plano da nossa existência. Então, o plano físico, que é um plano ainda de criança, de pouco saber, é o plano 4, do número 4, que envolve o nosso trabalho com os 4 elementos: o ar do pensamento, a água dos sentimentos, a terra dos instintos e dos elementos sensoriais e o fogo da intuição, da transcendência. Então, no mundo da criança, né, em termos de consciência, nós lidamos com os 4 elementos. Graças a lidar bem com esses 4 elementos, nós conseguimos ir para o mundo astral, que é que está todo mundo indo agora. Depois de muitos milhares de anos de aprendizado, como uma criança que anda com 4 pernas, engatinhando no mundo, nós já podemos andar com 2 pernas no astral. Esse mundo astral de 2 pernas simboliza as 2 forças antagônicas, uma que desce e outra que sobe. O aprendizado dessas 2 forças é que vai gerar a possibilidade de subir ainda mais para o mundo do 3, que seria o plano mental. Então vejam, agora mais do que nunca nós temos que lidar com o binário do bem e do mal, né? Até tornar-se um binário entre um bem e outro bem, um bem masculino e um bem feminino. Hoje nós temos que ainda lidar com as forças evolutivas e involutivas. Quando conseguirmos trabalhar bem isso, iremos transcender para a 5ª dimensão, o mundo do 3, o mundo dos binários neutralizados. Então, por isso que o nosso tema é super empresário. Como poderia ser super esposo, super esposa, super profissional, super governante, super qualquer coisa. Então, tudo que é super envolve essa noção dos 4 animais sagrados: águia, homem, touro e leão, ar, água, terra e fogo, não é?
a capacidade de lidar com esse número 4 em suas várias modalidades, animais, homens, funções, é extremamente necessário nesta era de Aquário, né? A era da liberdade. Se a gente não conhecer a nossa natureza, não podemos dominá-la. E não dominando a nossa natureza, nós somos dominados por ela. Então, não é possível ter liberdade. E quem não consegue se autodominar, muito menos dominará o que está externo, né? E nós temos uma ordem divina de dominar a matéria. Mas primeiro dominar a nossa matéria. O ar, a água, a terra e o fogo, o pensamento, sentimento, sensação, intuição. Aí a razão, então, de ser um super pentagrama. Mas por que pentagrama? Lembram daquela figura do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, que ele está com os braços estendidos, as pernas abertas, formando um pentagrama, uma estrela de 5 pontas. O pentagrama significa o homem consciente, o homem que conseguiu se tornar um ser que tem no topo um aspecto espiritual, imortal. No braço esquerdo tem uma função que tem a ver com o ar, a perna esquerda uma função que tem a ver com a água, perna direita com a terra e braço direito com o fogo. Então, o pentagrama simboliza que nós somos um ser imortal, capaz de trabalhar esses 4 quadrantes, essas 4 funções. E eu trouxe aqui hoje o pentagrama do super empresário, porque é fácil, através dele, conhecer a mecânica espiritual que está por trás deste super pentagrama, né? Então, super, para vocês nunca esquecerem, é uma maneira de enxergar de maneira quadridimensional a nossa ação em qualquer atividade na vida. Um esposo, esposa, super profissional, super empresário e assim por diante. Do pentagrama do super empresário, o que ele tem? Não é? No topo, simbolizando, no topo do pentagrama, o número 5, simbolizando a quintessência, o propósito. Lembram que o subtítulo deste nosso trabalho no dia de hoje é a riqueza com propósito. Então, esse propósito no topo do pentagrama é o comprometimento entre eu e alguma coisa, por exemplo, um propósito empresarial. O comprometimento entre eu e o propósito, no caso, empresarial. Lembram que o Google, por exemplo, né, é o comprometimento entre o fundador e a ideia de ser uma instituição que iria organizar toda a informação do mundo. Todas as empresas exponenciais do mundo partiram desse propósito no topo do pentagrama. Então, o nosso comprometimento com alguma coisa, que pode ser empresarial ou matrimonial mesmo, qualquer outro objetivo, qualquer outra causa, provoca ou produz um espírito através do qual existirá uma onda que vai levar à realização de maneira cada vez mais acelerada, ao ponto de algum dia ser instantânea, né? Vejam que JK, o nosso amado presidente do passado, ele foi capaz de gerar um progresso de 50 anos em apenas 5 anos de mandato. De lá para cá, muitos empresários do mundo criaram empresas exponenciais
em 3, 4 anos ou menos. Dentre os meus clientes, eu tenho vários empresários que criaram negócios bilionários entre 3 e 4 anos de existência, né? Por quê? Porque quem cria ou cria algo em quinta dimensão, sob a bênção de Melquisedeque, da 20ª dimensão, cria negócios exponenciais. E esses negócios exponenciais, pela própria definição de exponencial, são rápidos como um relâmpago. Então não há mais limitações. Jesus fez milagres em nanosegundos, não é? Ressuscitou, andou sobre as águas, transformou, multiplicou pães, transformou água em vinho, e disse que a gente poderia fazer muito mais do que ele se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. O que isso significa? Que o grãozinho de mostarda pode conter o DNA de um império, assim como o grãozinho de mostarda contém o DNA de uma mostardeira imensa, capaz de receber as aves do céu em seus galhos, não é? Então, cada um de nós pode exponencializar sua vida em qualquer área. E este pentagrama do super empresário é um benchmark, um modelo que a gente pode utilizar. Então, no topo do pentagrama está uma espécie de triângulo do casamento entre eu e um propósito. Quanto mais o propósito for grandioso, mais o céu, o Logos, irá se comprometer com ele também. Lembra que Goethe disse que enquanto não há compromisso, as coisas vão e vêm de maneira aleatória, algumas coisas dão certo, outras erradas, não há um sentido de obra que se consolide. Mas ele disse, no exato momento onde se forma o compromisso, isto é, um triângulo do compromisso entre alguém e algum propósito, o Logos, a providência divina, também se compromete. E aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Quer dizer, as forças todas estavam dispersas, vão convergir para a realização. Então, quem realiza não somos nós, mas é a própria onda da natureza, não é? A onda do Espírito Santo é que realiza. Mas precisamos colaborar com essa onda, dizendo a ela o que queremos, através do compromisso. Lembrando que o compromisso precisa de amor, ausência de conflito e desejo real. Amor verdadeiro, isto é, um amor que vem de Deus. Ausência de conflito e desejo real. Mantendo esses 3 elementos, o casamento é perfeito, que gera uma onda que vai acionar a roda a roda astral, que tem um triângulo para cima e um triângulo para baixo, significando as duas forças, os 2 pés, lembram do mito de Édipo? Os 2 pés, a onda o triângulo para cima, o triângulo para baixo, girando forma uma onda, ligada aos 7 planetas das causas secundárias. Essa onda, um dínamo, vai reunindo as energias do astral e promovendo a materialização física. Esse pentagrama do superempresário tem 4 funções extremamente importantes. Então, no topo, a 5ª função é o próprio propósito, o compromisso com o propósito. O braço esquerdo é o superpresidente. A perna esquerda, superplanejador. A perna direita, superadministrador. E o braço direito, superempreendedor. Quem conseguir fechar essas 4 funções, que não atuam de maneira assim sequencial, mas atuam como um todo mágico, consegue realizar coisas exponenciais. Qual é a função do superpresidente, o elemental águia? É ser
aquele que visualiza a realização do propósito em todos os aspectos pentagramáticos. Então, aquele que tem a visão de produto acabado, aquele que sabe que é dentro da visão dele é que as coisas estarão acontecendo. O objetivo, o propósito, não é algo que está lá na frente, é algo que está aqui, na mente do superpresidente, e está irradiando, e dentro dessa irradiação, dessa grande bolha mágica, é que as coisas vão acontecer. Lembrando que não é uma bolha egóica, é uma bolha que contém o próprio mundo, o próprio mercado. Então o superpresidente tem uma função de ser o grande orquestrador desse pentagrama no sentido funcional. Qual é a função da águia? Qual é o arquétipo da águia? Aquele que enxerga tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, e enxerga espacialmente também, né? E mais importante, o superempresário é o guardião da afluência do amor dentro da estrutura empresarial. Sem o amor, tudo morre. Com o amor, tudo vive, tudo agrega mais energia e expande. Uma empresa que está fervendo de clientes é uma empresa que tem a energia do amor. O amor desaparece os clientes, desaparece dinheiro, desaparecem bons servidores e assim por diante. Então, extremamente importante é o superpresidente Águia. O segundo aspecto, vou pedir licença para fazer um pequeno lembrete. Quando se trata desse pentagrama, nós não vamos falar de água, depois terra. Vamos falar primeiro sobre terra, que seria o braço, a perna esquerda. Quem se aprofundar na Kabbalah vai entender que no mundo dos arcanos maiores, a ordem é água, terra e fogo. No mundo da humanidade não decaída mais, aquela que foi novamente ligada ao céu, a ordem é águia, touro, homem e leão. Então, qual é a função da perna esquerda, no caso, o touro? O elemento terra é o do superplanejador. Então, o superplanejador é aquele que dá à visão do presidente uma orquestração em termos do que deve ser feito para realizar essa visão presidencial. Depois, a perna direita, o superadministrador, que vai implementar o filho desse casamento entre o superpresidente e o superplanejador. E, finalmente, o braço direito, leão, é a maneira como os negócios são implementados no mundo físico na velocidade do relâmpago, porque a luz do grande sol central estaria alimentando este projeto de tirar de dentro e colocar no mundo exterior. Então, o pentagrama, a visão presidencial, superpresidente, superplanejador, superadministrador e superempreendedor. Com esse pentagrama funcionando como uma segunda natureza do ser humano, homem ou mulher, pode realizar maravilhas no mundo, como eu tenho visto com muitos clientes que estão tornando seus negócios muito grandes e contendo dentro deles a energia do amor sagrado, que deve ser a mola propulsora de todos os negócios na era de Aquário, né? E isso é possível porque o fogo violeta está aí para nos redimir de todos os impedimentos, de todos os karmas que pudessem atrasar essa nossa exponencialização em todas as áreas, né? Então, liberdade tem a ver com, em primeiro lugar, nos libertar da amnésia, né? Da amnésia
quando a amnésia é dissipada, nós nos lembramos que somos seres divinos vivendo uma realidade aparentemente frágil dentro de um corpo físico, mas toda poderosa, como Jesus há 2000 anos e nos ensinou e continua ensinando, né? Porque ele não está lá no passado, Jesus está na eternidade nos orientando, assim como Melquisedeque, Saint Germain e os grandes mestres ascensionados, né? Então vejam a importância de colocarmos a nós mesmos como pentagrama, porque pentagrama é o ser capaz de exponencializar, vencer todos os obstáculos, fazer milagres como Jesus fez, né? Lembram que fizeram um experimento nos Estados Unidos e mostraram, por exemplo, para um homem, como ele ativar a sua vitalidade, e fizeram um indivíduo ficar na pose do homem vitruviano, apenas com os braços um pouco mais levantados, fazendo 90 graus em relação à cabeça, ficando alguns segundos e depois medindo os hormônios, o sujeito fica extremamente mais vitalizado depois dessa experiência. E fizeram com as mulheres a mesma experiência, mas elas colocando as mãos na cintura, como a Mulher Maravilha, e também adquirindo um brilho e uma vitalidade que não tinham antes. Então, sugiro que vocês trabalhem esse pentagrama com os braços levantados, os homens, e as mulheres com a pose da Mulher Maravilha. Com esse mudra corporal, a gente pode ativar as energias que estão vindo do alto, 20ª dimensão, 5ª dimensão, 4ª dimensão, mas que muitas vezes a gente não recebe por não estar sintonizado com elas. Então, gostaria de recomendar a vocês que os homens fizessem, não precisa fazer aquela pose do Mr. Universo, né? Seria só levantar, formando 80 graus, as pernas um pouco abertas, sintonizar com uma 20ª dimensão com o nome Melquisedeque e a egrégora Hagliká. E as mulheres, a mesma coisa, mas na posição da Mulher Maravilha, né? Então, essa seria uma preparação para qualquer atividade exterior, antes de entrar no restaurante, né? É claro que fazer isso discretamente, né? Para não causar mal-entendidos aí em relação a quem o veja, né? Pentagrama do super empresário. Entenderam bem o que é um pentagrama? É cada um de nós, mas precisamos ter consciência desse pentagrama, aí ele se torna um pentagrama mágico na nossa vida. E por que é super empresário? Super porque envolve a visão e 4 funções. Por exemplo, mais um exemplo, Abraão. Qual era o pentagrama de Abraão? Era a visão no alto do pentagrama, a visão que Deus tinha dado a ele e que depois foi abençoada por Melquisedeque, de que ele deveria deixar a terra dele para encontrar uma terra prometida. Qual era a função do superpresidente? Era uma coisa chamada fé. Dizia assim, a fé: fidelidade à semente. Fé é fidelidade à semente. A capacidade de dizer sim e dizer pequenos nãos, pequenos sims, em função da visão. Perna esquerda, aliados, nem que sejam inimigos.
não é? Para conquistar algo maior, é importante fazer uma aliança com o próprio inimigo, se for o caso, né? Perna direita, perseverança. É preciso perseverar, porque às vezes a vitória está a 1 segundo além da desistência, né? Se ficarmos até o fim, conquistamos. E uma coisa muito importante ligada ao braço direito é o sacrifício. O sacrifício é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos, né? O que é o sacrifício? Nós podemos dizer o seguinte: toda vez que eu tenho uma perda, mesmo involuntária, eu vou ter 18 ganhos. Quer dizer, cada degrau que eu perco, eu ganho 18 degraus acima, 18 ganhos. E se eu for esperto, eu não vou esperar que as perdas involuntárias aconteçam. Eu vou ter perdas voluntárias. Quais são as perdas voluntárias? Lembro que no altar budista se costuma colocar oferendas, né? Coloca-se água, colocam-se produtos alimentícios, frutas, flores. Por que isto? Não é porque o Buda precisa dessas coisas, é porque eu preciso dar, eu preciso sacrificar, sacro ofício, sacro oficiar. Eu tenho que ter uma perda, porque cada perda vai gerar 18 ganhos. Então eu tenho que aprender a aceitar as perdas que eu não pude evitar e tenho 18 ganhos. E posso aprender a ter perdas voluntárias, porque elas me desobrigam de ter as perdas involuntárias. Então, eu tenho que fazer o Tzedakah, que é um instituto cabalístico, que é a justiça social. Eu tenho que ficar procurando onde existe injustiça e trabalhar para que a justiça seja feita. Até na forma de caridade. Mas não é só caridade. É muito mais. Eu posso ser generoso, acima de caridoso. Eu posso ser magnânimo, acima de generoso. Não é? Eu posso dar a quem não precisa. Eu posso homenagear a quem não precisa, a quem já tem muito. Isto é um sacrifício, é uma perda voluntária que vai me dar 18 ganhos. Então, a era da liberdade é contabilizar ganhos. Lembro que o Vale da Sombra e da Morte, a regra do jogo é um ganho, uma perda. Um ganho, uma perda. E no Planalto da Luz, Reino do Céu na Terra, é uma perda, 18 ganhos. Agora, essa perda pode ser involuntária porque eu me esqueci de fazer perdas voluntárias, ou pode ser uma perda voluntária, uma doação. Eu abri mão de alguma coisa minha, de preferência aquilo que eu não gostaria de perder, né? Materialmente falando, né? Então, uma perda gera 18 ganhos. Este é o braço direito do pentagrama do superempresário. Muitas vezes, o superempresário tem uma queda de vendas que, se ele aceitar, se ele for capaz de entender como uma oferenda, ele vai ter uma multiplicação de receita logo em seguida. Quando ele tem um aparente infortúnio, um cliente que não paga, aquilo pode ser a semente de muitos clientes que pagam muito mais. Então vejam que a era do ouro, a era da liberdade, é a era de um jogo mágico, onde tudo pode dar certo, até o que dá errado pode virar coisa grande que dá certo. Né? Juscelino foi um pioneiro e fez isso. Quantos já fizeram? Kennedy não foi à Lua, né? Não mandou os Estados Unidos irem à Lua e voltar de lá em menos de 5 anos, e foram e voltaram, né? E quantos empresários do mundo já fizeram coisas maravilhosas, né?
inclusive brasileiros, empresários brasileiros. Então, queria propor a vocês que cuidem com muito carinho dessa figura do pentagrama, garantindo que ele não vire de cabeça para baixo. Lembra a figura que resulta, se você virar o pentagrama, você vai ver 2 chifres, uma barba e orelhas, né? Que figura é essa? Não vou mencionar. Então, mantenhamos o pentagrama de pé, que é o símbolo da nossa liberdade. Liberdade na era de Aquário. E que seja um pentagrama dourado, não é? Porque com o pentagrama dourado ele será dedicado à sabedoria. Ok? Eu fico à disposição se alguém quiser fazer alguma indagação. Pode se sentir à vontade, por favor. Ninguém querendo fazer, vamos encerrar o nosso trabalho, então, nesse dia 2 de julho de 2025, neste santuário guardado pelo bem-amado Mestre Melquisedeque, Deusa Kuan Yin, Kanzeon Bosatsu, Mestre Saint Germain, nosso querido Cristo, e a todos aqueles que, mesmo não citados, colaboram conosco no dia de hoje. Então vamos respirar profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo da era de Aquário, abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era do Ouro, abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era da Liberdade, abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as coisas, Deus Pai e Mãe em nosso coração, agradecemos ao bem-amado Mestre Melquisedeque, ao bem-amado Arcanjo Miguel, Deus Astreia e seus anjos da espada azul flamejante, agradecemos aos 7 mestres ascensionados dos 7 raios, seus complementos divinos, especialmente o bem-amado Mestre Saint Germain, Deusa Pórcia, 7 arcanjos, 7 Elohim, nossos mentores, instrutores, anjos de guarda, guias espirituais. Agradecemos a todos os seres de todas as origens que no plano espiritual colaboram conosco, que estão presentes nesse nosso trabalho. Agradecemos aos queridos irmãos sintonizados conosco, agora ou através da gravação. A todos agradecemos e envolvemos com o nosso amor incondicional. Obrigado, 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 obrigado. Tchau.